Olá, hoje trago-te uma história pessoal de um ataque de nervos que eu tive e das revelações que esse ataque de nervos me trouxe e de como eu o ultrapassei e tirei bons frutos dessa situação. Se ainda não me conheces, sou Susana Guimarães e sou a coach que te vai ajudar a criar uma carreira que te realize e a viveres a maternidade com mais leveza e entusiasmo. E bem, a história que eu te trago não é propriamente sobre leveza e entusiasmo, mas a verdade é que eu quero ser verdadeira contigo. A verdade é que, tal como qualquer outra pessoa, eu também tenho altos e baixos. Tal como qualquer outra pessoa, eu também tenho os meus padrões. E foi isso que aconteceu. Esta história que eu te quero trazer tem a ver com o facto de eu ter o padrão de querer fazer mil e uma coisas, de sempre ter sido muito autónoma, muito independente e ter tido a liberdade de fazer as coisas que eu queria fazer, não é? Antes da minha filha nascer, como tu, provavelmente. E agora, por vezes, ainda me debater com a resistência a uma realidade diferente. E a minha filha já está a caminho dos 2 anos, mas há alturas que o padrão volta. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu vou buscar a minha filha cedo, ela tem fisioterapia às quintas-feiras, eu vou levá-la, depois tenho uma cliente e normalmente não tenho mais nada depois dessa cliente e fico com a Clarinha até ao final do dia e até jantar e tudo mais. Só que ontem eu tinha uma cliente, uma sessão de coaching ao final do dia, uma cliente que trabalha, que não pode fazer na hora do almoço, e acabou por ser o horário combinado. Normalmente, quem fica com a Clarinha nesse momento é a minha mãe, porque o meu companheiro chega tarde e não dá para contar com ele. Só que ontem, quando avisei a minha mãe, ela estava saturada por situações de saúde e tudo mais, não é? Toda a gente tem a sua vida, e hum, fez cara feia, demonstrou como se fosse um frete, um cansaço muito grande e que, como se eu estivesse a fazer qualquer coisa de errado e que ela não quisesse ficar com a minha filha. Eu sei que a intenção não era essa, mas foi isso que ela demonstrou com a forma como reagiu. E então o que é que eu fiz? Desmarquei a sessão e, e pronto. E fiquei com a Clarinha e tudo mais, mas isso mexeu mesmo muito comigo. A realidade é que o trabalho é muito importante para mim e os compromissos que eu assumo com as minhas clientes também. E então custou-me imenso ter que desmarcar. Apesar da cliente ter sido super compreensiva e as coisas acontecem, mas o que me custou mais profundamente foi me sentir sozinha. Foi sentir que não podia ter a liberdade de marcar o trabalho, que tinha que condicionar muita da minha vida em função logicamente, da responsabilidade de ter a minha filha, não é? E não é que isso seja um estorvo para mim, mas naquele momento tocou-me muito, porque eu senti, ok, a minha mãe tem as coisas dela e está tudo certo. O meu companheiro trabalha, eu não posso contar com ele até às 8, 8:30 da noite, depende dos dias, às vezes chega mais cedo, outras vezes chega mais tarde, mas não dá. E foi uma frustração muito grande, uma raiva e uma revolta muito grande, tipo, fogo. Eu nunca peço nada, ou raramente peço a alguém para ficar com a nossa filha, para lazer. É as poucas vezes que eu peço, é porque tem mesmo que ser, é porque é trabalho. Então isso gerou uma revolta muito, muito grande, uma frustração muito grande. Claro, e depois, quando nós estamos numa emoção mais negativa, é uma bola de neve, vem tudo ao de cima. Começo a pensar, porque sou eu que tenho que tratar das coisas da casa, porque sou eu que tenho que fazer o jantar, porque sou eu que tenho que ir buscar a Clarinha, porque sou eu que tenho que estar sempre ali, tipo, sou eu que tenho que condicionar a minha vida, o meu trabalho não é menos importante que o do meu companheiro, porque ele não pode, mas eu tenho que alterar as minhas coisas. Bem, foi toda uma situação extrema que mexeu mesmo muito comigo. E o meu companheiro chegou tarde, eu depois vim, estive com a Clarinha, dei-lhe o jantar, preparei-a para dormir, ela estava com sono, estava aborrecida, eu estava sem paciência, tanto que peguei nela no colo e eu própria chorei de cansaço. Foi uma explosão, foi um acumular de coisas, não foi só por aquele pequeno pormenor, mas foi um acumular. E depois até estava a ligar ao meu companheiro, a ver se ele não vinha, porque eu estava, tipo, precisava de um momento para mim, precisava de um bocadinho, precisava de extravasar, precisava pôr as ideias em ordem. E ele chegou e até veio muito bem intencionado, e disse: Deixa que eu adormeça a Clarinha. Só que ele pediu para falar. E realmente a melhor atitude que eu teria tido era não ter falado naquele momento. Mas ele pediu e eu comecei com uma generalização: estou farta disto tudo, estou farta desta vida, não quero as coisas assim.
E atenção que isto acontece muito raramente, mas também acontece. Há alturas que uma pessoa acumula tanta coisa, tanta carga, tantas questões emocionais que explode. Então, pronto, foi-se uma bola de neve, porque depois eu comecei a dizer que não tinha ajuda, que tinha sempre que alterar as minhas coisas, que era eu que tratava de quase tudo, e atenção, porque ele ajuda-me, ele faz determinadas coisas em casa, mas como eu passo mais tempo, como tenho mais disponibilidade, acabo por assumir mais responsabilidades. E pronto, a conversa levou assim a um caminho não muito agradável. Eu não estava com discernimento emocional, ele sentiu que estava a ser atacado, eu chorei, babei ranho, chorei, 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 porque efetivamente sentia-me sobrecarregada, sentia-me frustrada e revoltada por sentir que não tinha liberdade de tempo, disponibilidade de tempo para fazer uma coisa de trabalho que raramente peço, senti-me sozinha, desamparada e depois senti-me incompreendida. Claro que eu também, eu entendo agora, não é? Distanciando-me um bocadinho da situação, eu não podia esperar muita compreensão quando eu estava a dizer, porque o teu trabalho, tu nunca chegas a horas, chegas sempre muito tarde, e atenção, eu sei que há pessoas que têm situações muito piores que as minhas, em termos de estarem mais sozinhas e tudo mais, mas esta é a minha realidade, é a minha história, estou aqui a partilhá-la contigo, porque pode servir de exemplo. E pronto, depois eu fui para o meu canto, ele foi para o dele, eu estive a chorar mais um bocado, a descarregar, depois de chorar, estive a pensar, não é? No que é que podia fazer e como é que isto pode ser uma oportunidade de evolução, porque tudo é uma oportunidade de evolução. E quero partilhar contigo, efetivamente, algumas conclusões sobre isso. Então, em primeiro lugar, é aceitar. A verdade é que grande parte do meu sofrimento nesta situação a verdade é que grande parte do meu sofrimento nesta situação tem a ver com o facto de eu não estar a aceitar a realidade. Eu queria ter mais flexibilidade, eu queria ter mais apoio, eu queria ter mais liberdade, mas a realidade neste momento é que o meu companheiro tem aquele trabalho, que ele vai continuar naquele trabalho, que vai chegar tarde a maior parte das vezes e que eu preciso de assegurar as coisas com a nossa filha até ele chegar. Outra realidade é que a minha mãe está cansada e não pode dar tanto suporte como no passado deu ou como eu gostaria. Ok, então é olhar para isso com clareza, é aceitar, é assim, é o que é. Não quer dizer que aceitar seja acomodar, não quer dizer que, ok, é assim, então pronto. Não, ok, é isto que eu posso contar. E só aí já elimina muito do sofrimento. Porque grande parte do sofrimento vem de resistirmos, vem de querermos que as coisas sejam de outra forma. Então eu decidi, ok, eu vou aceitar que isto é assim. Vou conversar com a minha mãe, perceber a disponibilidade dela e acordar com ela um determinado horário ao final do dia que eu tenha essa flexibilidade para fazer sessões. Se tiver esse horário perfeito, se não tiver, então não consigo. Depois, inclusive, quando nos acalmamos, eu fui conversar com o Zé e pronto, conversamos sobre várias coisas. Ele partilhou algumas coisas que também estavam a incomodar, eu partilhei outras e fomos tentando encontrar uma solução para determinadas coisas. Então concordamos que o sábado de manhã seria para eu poder adiantar trabalho, para eu poder ter sessões, aquelas sessões que potencialmente não consiga ter ao final do dia. Como falamos também de outras questões da logística da casa, porque outra coisa era, eu gostava que ele reparasse nas coisas como eu reparo, ou seja, eu gostava que quando o lixo estivesse cheio, ele reparasse e pensasse, ok, o lixo está cheio, então eu vou levar o lixo. Mas a verdade é que ele é diferente de mim. A verdade é que ele é distraído nessas coisas, ele não repara, ele não foi educado a reparar nessas coisas. O contexto onde ele cresceu é diferente do contexto onde eu cresci. Então isso importa-me mais e salta-me mais à vista do que a ele. Então ele não repara. E é aceitar que ele não repara. Mas se eu lhe disser, Zé, leva o lixo, por favor, ele leva. Então é deixar de querer que ele seja como eu gostaria que ele fosse, aceitar que ele é como é, ficar feliz porque ele está disponível para colaborar e comunicar. Em vez de ser eu a fazer, em vez de ser eu a fazer e carregar nas costas o distintivo de eu faço tudo aqui em casa, não. Ok, é preciso fazer isto. Faz isto, se faz favor. E quem diz o lixo diz outras coisas. É realmente comunicar mais, é realmente aceitar, mais uma vez, que ele é como é e que se eu quero mais colaboração, eu preciso de pedir, eu preciso de comunicar. Não adianta eu querer que ele repare nas mesmas coisas que eu. Dificilmente ele vai reparar. Pronto, isto é outro ponto. Depois, pensando no meu negócio e no meu trabalho, é continuar o trabalho que eu já tenho feito, que é, ok, se eu
só tenho estas horas disponíveis, como é que eu posso ajudar o máximo de pessoas possível com o tempo que eu tenho disponível? Não é querer ter mais tempo, não, até porque realmente o tempo ao final do dia sempre foi muito escasso, porque eu sempre dei prioridade à minha filha. Mas é, ok, se eu quero aumentar o meu impacto e, consequentemente, o meu rendimento, como é que eu posso criar métodos, sistemas, formas de acompanhamento que me permitam chegar a mais pessoas sem ter que estar a disponibilizar tantas horas ao final do dia? E é por aí. Ok, perceber. O problema é este, a realidade é esta, eu aceito a realidade e agora eu vou jogar com a realidade que tenho. Outra questão pode ser, ok, vamos arranjar alguém para nos ajudar, com a Clarinha, ter um plano B, caso a minha mãe não consiga, caso não tenhamos os pais do meu companheiro para ajudar, que moram longe da nossa casa. E é bom, até para nós termos tempo enquanto casal. Portanto, perceber aqui esta realidade. E isto para mim foi muito bom, foi muito libertador, porque eu aprendi coisas que eu já sabia, não é? Mas que preciso de aplicar a este contexto da minha vida, que é, em primeiro lugar, aceitar que as coisas são como são e depois agir perante essas coisas e encontrar soluções. Em segundo lugar, continuar a dar prioridade à comunicação. Nós vamos criar realmente momentos ainda mais intencionais para comunicarmos estas coisas e para aplicarmos e melhorarmos os sistemas que temos de gestão da casa, gestão das tarefas, gestão das nossas agendas para conseguirmos fazer tudo. E em terceiro lugar, continuar a aceitar o meu companheiro como ele é, olhar e agradecer as coisas boas e tirar o maior proveito dos nossos pontos fortes. O meu ponto forte é reparar que isto está fora do sítio e é organizar e planear, então, ok, este é o meu ponto forte. Se o ponto forte ele é executar aqui dentro de casa, no contexto de casa, então, ok, eu vou delegar e ele executa. E é ótimo que ele o faça. Portanto, a mensagem que eu te quero deixar é: se estás à beira de um ataque de nervos, se estás-te a sentir extremamente sobrecarregada, sim, tu também tens uma cota à parte de responsabilidade. Provavelmente estás a querer fazer mais coisas do que aquelas que são possíveis. Provavelmente não estás a pedir ajuda. Provavelmente não estás a comunicar abertamente as tuas necessidades. E eu espero que não chegue ao mesmo ponto que eu de explodir, de chorares, de chegares ao teu limite. Mas, se acontecer, usa isto como uma forma de evolução, de melhoria, porque todos estes acontecimentos podem servir para levar a relação para um nível melhor, podem servir para melhorar o teu trabalho, podem servir para melhorar os teus sistemas em casa. Tudo isto é um convite a percebermos, ok, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso eliminar, o que é que eu posso otimizar, o que é que eu posso delegar, que momentos é que eu posso criar com o meu companheiro para termos mais ligação, para partilharmos mais as nossas dores, os nossos desafios, as nossas intenções. O que é que eu preciso de aceitar na pessoa do outro lado, em vez de estar constantemente a querer que seja diferente, em vez de estar constantemente a querer que ele seja diferente ou que a minha realidade seja diferente. O que é que eu preciso de aceitar na minha condição de mãe que é diferente e que vai continuar a ser diferente e que se calhar nunca vai voltar a ser exatamente como era antes. Pode melhorar, claramente, mas se calhar nunca vai ser exatamente igual porque temos mais responsabilidades. Como é que eu posso olhar com mais leveza para o facto de, se calhar, grande parte das responsabilidades estarem sobre o meu lado porque eu tenho mais disponibilidade, se for o caso? Como é que eu posso aliviar algumas responsabilidades? No meu caso, por exemplo, falamos de ser ele a levar a Clarinha de manhã, porque a verdade é que muitas vezes eu também a levo e não preciso, porque ele pode levá-la. E isso gera-me desconforto, gera-me stress, porque a verdade é que eu estou cheia de pressa para sair a levar a Clarinha, às vezes ele ainda está tipo a levantar-se. Então, encontrar aqui sistemas, métodos, abertura para conversar sobre isso e criar soluções. Porque é possível realmente criar mais leveza, viver com mais entusiasmo, mas é um processo, não é do dia para a noite. É um processo constante de às vezes bater com a cabeça, depois haver abertura para comunicar, para conectar, para encontrar soluções, para pedir desculpa, porque eu também pedi, eu sei que exagerei, eu sei que estava sem discernimento, e estar aberto a ouvir os pontos de vista do outro também, e o que é que ele sente, porque se calhar nós explodimos mais facilmente, mas os nossos companheiros também sofrem, não é? Bem, espero que esta partilha pessoal te tenha ajudado, te tenha inspirado. Se tiveres assim alguma questão, alguma dúvida, podes deixar nos comentários. Mas lembra-te que isto é um caminho, isto é um processo e vale muito, muito a pena. Viver uma vida feliz em casal, construir
uma dinâmica familiar, profissional, doméstica, de parentalidade saudável, é um processo e há altos e baixos. E por isso é que eu quis trazer aqui uma situação mais baixa, para perceberes como dar a volta, porque esta situação durou 2 horas. Foi o tempo de. Não, durou mais, mas desde que ele chegou até que nós falamos e alinhamos melhor as coisas, durou 2 horas. E agora estamos bem um com o outro. E agora eu estou a olhar para o meu horário, para a minha vida e a fazer as alterações necessárias, a implementar os sistemas que nós tivemos na conversa. E hoje vamos continuar a falar sobre isso e continuar a melhorar este processo, esta dinâmica. Faz parte. Não coloque expectativas irrealistas em relação às mudanças. É um processo. O importante é continuar no caminho. Até para a semana.